Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para vocês deixarem o like neste vídeo e não se esquecerem de dar aquela fuçadinha, fazer uma visitinha para lojaassombrada.com.br, onde temos lá os nossos produtos, várias camisetas, muitas que brilham no escuro, e tem a moda feminina também, peças de ótima qualidade aí para as mulheres, ó, firmeza. E vamos que vamos, deixa eu só avisar vocês, mais uma vez, para quem não sabe, que os ao vivo estão sendo às 9 horas da noite, não mais às 10, tá? Então, é 9 e pouquinho da noite, de segunda a quinta-feira, tem relato ao vivo, 9 horas da noite. Não se esqueça, tá bom? Vamos ao relato de hoje, então, que não é um relato muito longo, tá? E é este. A voz que me acompanha me livrou de um crime. Eu não sei se eu posso falar aqui, se eu vou poder falar, se vai de um abuso, digamos assim. Vamos lá. Olá, Ana. Conheci o canal há 4 meses e desde então, todos os dias acompanho os relatos e decidi contar alguns que aconteceram comigo. Vou começar por este aqui, que me marcou muito. Se tiver nomes, já estarão trocados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Isso aconteceu quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 50 anos. Eu morava em Santo André. Costumava ir em baladinhas com uma amiga, mas nesse dia marcamos de nos encontrar lá e voltarmos juntas. Só que ela não foi e eu acabei tendo que voltar sozinha. Para voltar seria necessário 2 conduções, mas perdi um ônibus e tive que seguir uma parte do caminho a pé. Eu tinha opção de 2 ruas que chegavam na rua que eu morava e segui pela rua que eu sempre ia, mas parei quando ouvi a voz que me acompanha e de vez em quando se manifesta. Ela, a voz, disse o seguinte: vá por ali. Mas falou tão firme que eu não questionei, obedeci. Sim, às vezes eu questiono. Mudei o caminho. Encontrei também, voltando de uma balada, 3 rapazes que pareciam ser da mesma idade que eu. Um deles falou para o outro, que vou chamar aqui de Pedro. Falou assim: olha aí, Pedro, você não vai mais seguir o caminho sozinho. O Pedro sorriu e seguiu o caminho comigo, pois os outros 2 entraram lá numa casa. Pedro puxou assunto, perguntou meu nome, de onde eu vinha e onde eu morava. Eu falei que eu morava em tal rua, mas não ali no começo, onde já estávamos chegando, e sim lá no final da rua, lá embaixo, pois além de longa, a rua tem uma subida e uma descida. Ele me olhou admirado e falou: nossa, você atravessa aquele mato sozinha? E eu respondi que sim, que não tinha problema, porque nesse horário não ia ter ninguém por ali. Ana, era mais ou menos 1h da manhã. O mato que ele se referiu são 2 terrenos, de um lado e do outro das calçadas, que pertencem à empresa de luz elétrica. Pedro me falou onde ele morava e eu falei: então já chegou, né? Você vir aqui. E ele respondeu firme: não vou deixar você atravessar aquele mato sozinha, eu vou te acompanhar. Falei que não precisava, mas ele insistiu e então concordei e seguimos o caminho. Um pouco antes do trecho que inicia o mato, eu vi no ponto de ônibus, que ficava bem no começo desse trecho, um homem. Eu estranhei, pois naquele horário não tinha mais ônibus. Então o que ele estava fazendo no ponto de ônibus? Quando esse homem nos avistou, se abaixou para amarrar o cadarço do tênis. Mas quando passamos por ele, eu dei uma olhadinha de canto de olho e vi que ele estava de chinelos. Eu gelei. Senti que algo estava errado. Não comentei nada com o Pedro. Depois de uns 5 minutos caminhando, terminou o trecho de mato, eu parei, me virei para o Pedro e falei que ele podia voltar dali, que eu seguiria sozinha. Nisso, meu pai passou dirigindo seu caminhão.
Depois, mais tarde, ele me falou que não parou porque ele achou que eu tava ali de namorico, sabe? Num encontro, e aí ele não quis atrapalhar. Pedro insistiu para eu decorar o seu número de telefone, pois ele queria me ver novamente. Eu falei que eu tinha decorado e eu ia ligar, mas eu menti e me arrependi. Já já eu conto por quê. Bom, Pedro foi embora, eu já no topo da rua vi lá no final meu pai descer do caminhão e entrar no condomínio que morávamos. Então eu segui sozinha. E do outro lado da rua, ouço aquele homem. Lembra lá do início do mato, do ponto de ônibus? Que fingiu que amarrou o cadarço do tênis? Sim, ele estava ali. Eu tinha esquecido dele até. Achei que ele tinha ficado para trás. E ele perguntou: é por aqui que eu saio na Vila Esmeralda? Falei que saía sim, que ali na esquina era só seguir à esquerda, atravessar o terreno da empresa de luz elétrica e já estava lá. E ele ainda perguntou: é perigoso? É escuro lá, né? Eu respondi que era escuro sim, mas que eu acreditava que naquele horário não tinha ninguém lá para ele ir tranquilo. Então descemos mais um pouco, eu numa calçada e ele em outra. Quando cheguei na esquina, apontei para o lado esquerdo, mostrando onde ele tinha que atravessar. E falei: olhe, é por ali. Ana, essa parte do relato é a mais difícil. Eu choro só de lembrar. Mas eu quero contar em detalhes. Quando eu me virei para olhar para ele, ele já estava do meu lado. Me segurou pelo braço, me apertando com uma mão e a outra debaixo da blusa, simulando estar armado. Me ameaçou, falando próximo ao meu ouvido: quieta, que é um estupro. Se você gritar, eu puxo a faca. Meu coração disparou. Pensei em gritar, mas fiquei com medo dele fazer alguma coisa comigo, né? Ou me machucar, me matar. Então a voz novamente se manifestou e disse assim: calma, não é nada. Na mesma hora eu fiquei em paz. Olhei calmamente para os prédios para ver se alguém estava nos vendo, pois eu sabia que ia ficar tudo bem. Mas ainda não sabia como ia ficar tudo bem, pois ali não tinha ninguém. Como que aquilo ia ficar tudo bem? Somente eu e aquele homem ali. Percebi que agora ele estava agitado, nervoso, parecia que ele não sabia para que lado me levar. Ele ficou sapateando na minha frente, ainda segurando o meu braço, e logo me veio uma ideia. Olhei para o caminhão, apontei e falei: olha, meu pai está naquele caminhão me esperando. E o homem ficou assustado, de olhos arregalados, como se tivesse levado um choque. E aí ele soltou rápido meu braço, mas não saiu de perto. Então eu olhei novamente para o caminhão, estiquei o braço com a mão naquela posição de pare, sabe? E falei: calma, pai, eu já tô indo. E o homem saiu correndo. Mas antes, num tom ameaçador, ainda gritou: outra hora eu te pego. Desci a rua devagar, pois eu sabia que se corresse as minhas pernas não aguentariam, eu ia cair. Entrei e todos em casa já dormiam. E eu chorei baixinho na minha cama. Agradeci a Deus pelo livramento. Agradeci também aquela voz que mandou eu mudar de caminho e assim encontrar o Pedro. Lembra que falei que eu me arrependi de não ter decorado o número dele? Eu não tive como agradecer. Ele não tem ideia do que fez por mim. Se não fosse por ele, aquele homem teria me arrastado naquele trecho do mato, teria feito... Poderia até ter me matado, né? Poderia ter abusado, matado, enfim. Sempre que lembro, eu peço a Deus que abençoe o Pedro e que ele seja muito feliz. Quanto à voz, que depois também me acalmou, ainda de vez em quando se manifesta. Já me avisou de uma traição, manda eu falar com algumas pessoas, alertá-las sobre algo que está acontecendo na vida delas. Para mim é algo natural, ouvir e conversar com essa voz. Eu não sei explicar se é o meu anjo da guarda, se é meu mentor, se é Deus. Eu sei com certeza que é do bem. E isso para mim é o que importa.
Obrigada, Ana, e a todos os assombrados. Desculpa se ficou longo, beijos a todos. Ah, e depois disso, nunca mais andei sozinha na rua, à noite. Até hoje eu tenho medo. Na época eu fiquei dias perturbada, achando que ele estava por perto, sabe? Querendo me fazer mal. Agora só pra mim, tá. Ok. Bom, se o Pedro estiver assistindo, né, entre aspas, porque ela trocou os nomes, isso aconteceu em Santo André. Gente do céu, então, primeiro, se ela tivesse seguido por aquela rua, ela ia cair no mesmo lugar, né? Ela poderia ir por 2 ruas, pelo que eu entendi, para cair no mesmo lugar. Se ela tivesse ido por essa, ela não ia encontrar o Pedro, que ele ia entrar tipo aqui. Ele não ia seguir o mato adiante, ele ia entrar aqui e ela ia seguir sozinha. O cara já ia pegar ela ali no meio da escuridão, no início daquele mato, e aí já era. Agora, como a voz falou para ela ir por aqui, não por, ela começou a ir por aqui, voltou e foi por aqui e encontrou o menino. O rapaz que ia entrar aqui, mas quando soube que ela ia passar aquele mato sozinha, ele resolveu acompanhá-la até o fim do mato. Já dava para ver o condomínio dela dali. E esse homem acabou só alcançando ela nesse final. Ele ficou meio inseguro porque ainda tinha gente, poderia ter gente, dava para ver os prédios, o caminhão ali. E aí ela teve essa luz, né, que deu para falar, meu pai tá ali. E aí o cara se desestabilizou e provavelmente não tinha arma nenhuma ali, mas, né, vai saber. E deu tudo certo. E a voz, parece que a voz já sabia de tudo, só foi guiando realmente. Vai por aqui, calma, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, sabe? Fum, passou, mas gente do céu. E olha só se ela não escuta a voz. Fala, por que eu vou pra lá? Vou por aqui mesmo, ponto, já podia ter acabado com tudo. Gente do céu, eu quero uma voz dessa. Ai, meu Deus. E ó, perigo de voltar sozinho, andar de noite, sozinho, sem uma defesa, sem né? É perigoso. Não arrisquem, tá? Principalmente, ninguém, né? Mas principalmente mulheres, ok? Bom, pessoal, se alguém tem uma história parecida de uma voz que te deu tipo um super conselho, digamos assim, uma indicação, é isso, não é aquilo, então manda o seu relato pra gente também, tá bom? Se tem alguma coisa a comentar, comenta aqui nos comentários. Sempre com respeito, por favor. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!